Olá amigos, meu nome é Ângelo e esse é mais um vídeo da série sobre desenvolvimento cross mobile, né? Hoje eu vou falar sobre serviços, eu não vou falar sobre desenvolvimento de app propriamente dito. Eu vou falar um pouco sobre Visual Studio Mobile Center, né? O que seria esse Visual Studio Mobile Center? Tá, vou explicar aqui um pouco mais de uma forma mais genérica, mas eu espero também falar mais no próximo ano, nesse final de ano aqui também, a respeito de serviços, que são coisas que a gente precisa ter para suportar os nossos apps, certo? Você já deve conhecer, por exemplo, o Hockey App, eu já falei em algumas oportunidades, já dei algumas palestras sobre isso, o Xamarin Test Cloud. A gente fala também bastante sobre Visual Studio Team Services. São serviços que a gente utiliza no nosso dia a dia. O VSTS a gente utiliza lá para fazer o nosso repositório. A gente tem lá, por exemplo, a parte de builds. A gente tem a parte de releases. A gente tem lá também o Hockey App para fazer a distribuição e o monitoramento dos nossos apps. A gente tem o Xamarin. O Xamarin não é só aquela plataforma de desenvolvimento de software, né? Desenvolvimento de apps. Também tem uma porção de serviços que o Xamarin traz, como por exemplo o Xamarin Test Cloud, na qual você pega o seu app, você criou esse app, você cria o roteiro de testes para testes de UI, de interface visual. Você publica esse seu app e esse roteiro de testes dentro do Xamarin Test Cloud, e aí você fala assim, ó, eu quero que você execute esse meu app junto com esse roteiro de testes aqui nos devices, são hardwares mesmo, são devices físicos, digamos assim, são aparelhos físicos mesmo. Então o sistema pega o seu aplicativo, instala naquele device e roda uma bateria de testes, tira fotos dos testes que eles foram rodados, os testes que passaram, que não passou, enfim, é um serviço muito legal para fazer isso. Então, quando a Microsoft comprou a Xamarin, esse tipo de serviço já veio junto. Além disso, tinha a parte de insights também, para fazer algumas análise de crashes, análise de eventos, assim como o Hockey App também. Então você pensa o seguinte, bom, a Microsoft comprou a Xamarin e o Hockey App, alguns serviços se sobreporam. O Hockey App tem a distribuição, o Xamarin tem o Test Cloud e Insights, o Hockey App também tem Insights, certo? A Microsoft também tem o Application Insights, e a Microsoft também tem um produto chamado Mobile Engagement, que eu quero falar um pouco sobre ele também no outro vídeo. Enfim, aí começou a meio que pulverizar isso, ficou muito apartado, né? Então o que a Microsoft resolveu fazer? Criar o Visual Studio Mobile Center. Esse cara vai unir todos esses serviços de uma maneira muito simples e muito prática para usar. Primeiro ponto, vocês vão ver, vou deixar os links aí, para entrar nesse serviço, você vai ter que se cadastrar e esperar chegar um convite. É uma fase beta ainda, não tá totalmente pronto, quer dizer, tem muita coisa que precisa ser feito, mas o que eu vi aqui já me animou bastante, certo? E eu quero mostrar um pouquinho do que já existe. Vocês podem ver que eu já estou com a tela dele aberta, eu vou explicar, conforme eu for explicando os processos que ele tem dentro aqui, você vai entender o quão legal ele é e por que você precisa usar ferramenta desse gênero. Então basicamente é o seguinte, eu fiz meu app, a versão Android e iOS, eu poderia adicionar um novo app aqui, começando, a priori eu só posso utilizar iOS e Android, nas próximas versões já vamos liberar para o Universal Windows Platform, e as plataformas Objective-C Swift, Real Native e Xamarin. Em breve já vão liberar mais plataformas, isso aqui é uma versão totalmente, nem alpha ainda, pré-release, é um negócio que ainda não saiu, ainda vai demorar um pouco para sair, né? Eles estão trabalhando duro para fazer isso daí. Então eu criei dois apps aqui. Eu criei meu iOS e meu Android. Basicamente nos dois eu tenho as mesmas informações. Deixa eu só abrir outra aba aqui. Então eu vou abrir esse cara aqui. E vou abrir esse cara aqui. Então esse cara aqui é meu app Android, esse cara aqui é meu app iOS. Para vocês verem, basicamente ele tem as mesmas informações. Eu vou focar só em uma plataforma, porque seria mais do mesmo explicar as duas. Eu vou formar no iOS, porque tem umas coisas bem legais que a gente pode fazer. A primeira coisa é o seguinte, eu fiz em Xamarin Forms, eu poderia ter feito em Xamarin. Eu baixo esses pacotes de NuGet e configuro aqui, né, para ele fazer referência ao Mobile Center. Certo? A partir do momento que eu fiz essa referência, pronto, eu posso já começar a brincar com essa plataforma. Aqui a gente tem vários serviços. Primeiro de build. O que seria build, né? Quando você tem, por exemplo, no VSTS, Visual Studio Team Services, você armazena seu código-fonte lá, certo? E aí você cria alguns builds e alguns releases. Então toda vez que você dá commit por uma branch, por exemplo a master, ele roda por trás todo um build. Para quê? Para saber se deu erro ou não. Isso a gente trabalha com Continuous Deployment, né? Fazer um processo de DevOps, né? Então essa parte aqui é isso. Então eu criei meu app,
Eu estou utilizando, por enquanto, ele só conecta no GitHub, tá? Ele não está conectando no VSTS. Aliás, por enquanto, só no GitHub, não está conectando no VSTS. Mas é questão de tempos, e é legal porque o pessoal está trabalhando tão duro que antes não tinha nem essa aba de build no Android. Acho que entrou há horas atrás agora, né? Pra vocês terem ideia, aqui, ó, ele falou aqui... O cara até fala aqui, ó, a gente disponibilizou a build suporte para... Isso aqui foi quase agora, né? Isso aqui até que me motivou a fazer esse vídeo. Ele fez... não sei, bom, enfim, tem que ver aqui o fuso horário, mas foi horas atrás que eles liberaram, né? E aí o que acontece? A partir do momento que eu faço um build, que eu faço um push na minha master... parece que eu faço um commit e jogo na minha master, ele vai gerar um build para mim, certo? E o mais legal é que eu estou no iOS. Quando a gente está no VSTS, por exemplo, a gente teria que conectar a um serviço externo, certo? Onde tivesse uma máquina Mac para a gente buildar. No Visual Studio Mobile Center você não precisa, essa máquina já existe, já está embutida lá. Então, ó, eu tô aqui meu projeto feito, é um projeto de template iOS, coloquei aqui o Mobile Center, eu vou fazer uma alteração qualquer aqui, só pra gente ter um commit. Deixa eu abrir aqui, a ideia não é nem essa de brincar, não é nem essa de tirar uma linha só. Não é, a questão não é mostrar esse tipo de coisa, mas ó, eu tô aqui com a minha master, certo? Eu vou dar aqui um git status. A gente vai ver aqui, ó, que tem... Deixa eu ver se compila aqui também, que eu alterei algumas coisas. Vai que não compila, né? Buildou, então tranquilo. O que eu fiz aqui? Eu alterei dois arquivos, eu nem sei o que eu alterei no outro, mas eu vou dar um git add, vou dar um git commit qualquer aqui só pra gente ver. Teste de vídeo, por exemplo, alguma coisa assim. Git push origin master. O que eu fiz? Eu tô enviando minhas alterações. A partir do momento que eu fizer isso, ó, ele terminou de enviar. Olha que bacana. Vai demorar alguns segundos aqui pra ele já começar a buildar e mandar pra começar a buildar o meu projeto. Deixa eu ver se eu preciso dar um Ctrl F5 aqui. Aqui, ó, né? O que eu fiz? Ele já está fazendo o build do meu projeto. Essas aqui são as builds que eu testei. Fui testando aqui, fui gerando os bugs, ó. E essa build ela está rodando. A gente pode ver aqui o output. Isso é uma coisa fantástica, porque eu não precisei configurar absolutamente nada. Certo? Nada. Eu vou configurar uma build nova aí para vocês verem, mas eu não precisei configurar absolutamente nada no meu projeto para que ele rodasse. Então eu só aponto qual que é o tipo de build que eu quero fazer, mas eu não preciso configurar a máquina. Então imagina que isso eu já consigo começar a automatizar os meus builds. Certo? Isso já começa a deixar a brincadeira bem legal, porque eu consigo ter um feedback mais rápido do que está acontecendo. Enfim, a gente pode falar mais sobre DevOps. Eu não sou uma pessoa que conhece muito sobre DevOps, mas é um assunto tão recorrente que a gente precisa entender o mínimo aí para que as coisas funcionem. Mas olha que legal, ele já buildou meu projeto, entendeu? E como que a gente cria um build? Ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Esse cara aqui eu já criei esse build. Na hora que a gente configura, eu só apontei, eu já conectei na minha deixa eu ver aqui. Eu já conectei. Acho que tá no start aqui, não. Onde que eu tenho? Eu conectei esse cara na minha branch. Opa, cadê? Open GitHub. Enfim, eu já conectei ao GitHub, ele me mostra todos os projetos que eu tenho. Eu selecionei esse cara e aqui, ó, automaticamente apareceu aqui para mim que o projeto é esse daqui. Certo? Mobile Center iOS Solution, selecionei a configuração, eu quero uma configuração de release. Aqui eu precisaria de já ter toda a parte configurada de certificados, etc. E aqui eu coloquei aqui, ó, build on push, buildar para simulador only, assinar, eu posso configurar da forma que eu quero. Curiosidade, esse botãozinho aqui é do Material Design, né? Aparentemente, bem parecido, né? Enfim, curioso, né? Mas aí o que a gente fez? Eu já tenho um build aqui, certo? Dei um commit na minha master, bingo, o negócio já está rodando. Sincronizei e já está rodando. Esse é um dos serviços que a gente tem. Eles ainda não estão integrados, porque eu deveria ter uma task aqui, por exemplo, em algum momento, que ó, eu poderia acionar a task para quê? Para enviar para os testes. Certo? Buildou, funcionou, lindo, maravilhoso. Manda para os testes, certo? Por que isso?
para deixar um processo totalmente automatizado de ponta a ponta. Então eu codifico, eu faço os meus testes, e aqui o que a gente está fazendo? Ó, esse cara aqui, ele representa o Xamarin Test Cloud. Esse build aqui poderia representar o Visual Studio Team Service, o serviço específico para fazer builds, releases, etc. Aqui é o Xamarin Test Cloud. Eu posso pegar esse meu app que eu fiz agora, eu não gerei com testes de interface visual, porque quando eu comecei a fazer essa demo aqui, não tinha ainda habilitado esse botão. Aí eles habilitaram, sei lá, ontem. Mas quem já viu o Xamarin Test Cloud, é o que eu faria? Ah, eu quero vir aqui, vamos filtrar. Eu queria testar esse cara no iPhone, mas eu quero testar esse cara no iPhone aqui 5, certo? Com iOS 9.2. E aí eu geraria todo esse tipo de processo, configuraria todos os devices que eu gostaria de testar, certo? Eu quero o 4S aqui também. Pra você ter ideia, são devices reais mesmo, são aparelhos reais, são 91 devices que existe aqui. Eu quero testar no iOS, por exemplo, 5C. Ah, mas eu quero que o 5C ou no 5S versão 8.3 também, especificamente. Selecionei 3 devices. Configuro aqui uma série de testes. Essa parte é bem tranquilo de fazer. Se você conhece um pouco de testes, você vai ver que não tem nada de trabalhoso. E aqui eu tenho o Appium, acredito que seja assim que se pronuncia, Appium, o Calabash e o Xamarin UI Test. São frameworks de teste. O Calabash é bem conhecido, muito conhecido mesmo no mundo de teste. Esse Appium eu particularmente não conhecia esse cara, vou dar uma estudada nele. E o Xamarin Test e UI Test é o que vem quando você já cria um projeto. Feito isso, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que submeter o meu app. Até então, o que acontece? Isso aqui, no futuro muito próximo, que eu já conversei com o pessoal aqui do chat, do Program Manager, num futuro muito próximo isso vai estar integrado no build. Então eu crio um build, configuro meu build, crio um teste, configuro o meu teste e atrelo esse teste a um determinado build. Assim, quando o cara fizer push quando o cara comitar o código dele e subir para o repositório, ele faz o build. Se o build passou, ele manda para o teste. Beleza? Fez o teste, tudo bonitinho. Isso aqui, eu posso rodar esses comandos aqui para fazer o publish, para publicar o meu pacote, ó. O pacote do IPA aqui para ele testar, e ele vai testar e me dar o resultado, certo? Eu não tenho uma demo preparada disso, mas a gente pode mostrar mais para frente. Feito isso, buildei, passou no build, perfeito. Executei os testes, passou no teste, ótimo. A gente entra no distribuir. O que é esse distribuir aqui? Rocky App. Lembra, né? Rocky App eu distribuía, eu criava aqui grupos de colaboradores para testar. Posso criar vários tipos de grupos, posso adicionar usuários para quê? Assim que eu publicar uma versão, esses usuários vão receber uma notificação e vão baixar essa versão. Da mesma forma, esse serviço de distribuição não está integrado com o restante dos outros serviços. Por quê? Porque ainda está em desenvolvimento. Isso daí, pelo que eu conversei aqui com o pessoal, eles até maio do ano que vem vai ter uma versão final. Isso é uma coisa bem interessante. Porque aqui eu arrastaria e soltaria o IPA aqui, o pacote do iOS, ou o APK, o pacote do Android, ou o pacote do Windows, certo? E a partir do momento que eu faço isso, já que eu não tenho nenhum para testar aqui, ele manda selecionar. A partir do momento que eu faço isso, eu seleciono para quem que eu quero distribuir essa versão. Vamos supor que eu fiz uma correção para uma área do meu app que é representada pelo marketing. Eu posso ter um grupo aqui de marketing. Esses caras vão lá e vão baixar, vão testar, vão dar feedback, vão ter uma interação muito grande com o time, certo? Então dentro do fluxo aqui a gente tem buildar, testar, distribuir. A gente tem nossas versões que a gente está distribuindo, certo? E aí o que a gente tem depois? A gente tem algumas coisas que são do mobile app, de Azure Apps lá, que é tabelas, certo? Eu acredito que seja o EasyTable, certo? Algum motivo ele não pegou minha subscription do Azure. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deve ter desconectado. Deixa eu colocar aqui que o outro enquanto eu faço isso. Nossa, tá duplicando todos aqui, sei lá. Um bug maluco. Pronto. Então eu conectei ao Azure, certo? Então, opa.
que eu fiz? Eu conectei a minha conta ao Azure. Por quê? Porque ele vai usar a infraestrutura toda do Azure. E esse Tables aqui, eu acho, eu não perguntei ainda pro pessoal aqui, mas eu vou perguntar, eu acho que é o Easy Tables. Tenho uma quase certeza que é o Easy Tables. Certo? E aí você vem, você cria a sua tabela bonitinha, tabela de teste. Eu quero, por exemplo, colocar que as informações sejam armazenadas por usuário. Vamos pensar num cenário interessante na qual eu preciso mandar um push notification. Vamos falar um pouco sobre isso depois. E eu preciso saber informações específicas por usuário. Eu posso criar essa tabela aqui, certo? Se a internet ajuda aí rapidinho. Criei testes, posso editar o esquema dessa tabela aqui, por exemplo, deletar, subir um arquivo CSV, vamos editar o esquema aqui. No esquema ele já tem essas informações aqui já pré-cadastradas, o user ID está aqui e tudo mais, versão. Muito provavelmente é o Easy Tables isso aqui que ele utiliza. Eu posso colocar aqui name, string, por exemplo, ele vai criar uma coluna, sei lá, age, number e assim vai. Porque quando você começar a conectar seu app ao Mobile Center, você pode configurar para quê? Para popular essas informações com o perfil do usuário, para depois eu tirar algumas métricas, para depois eu criar segmentos específicos, como por exemplo, eu tenho aqui o nome e idade, eu posso colocar ali sexo também, e falar assim, cria um segmento que é mulheres entre 22 e 25 anos, que eu quero, por exemplo, mandar um push notification falando, ou um push notification, uma página específica dentro do app, ou um teste AB, enfim, o que eu quiser. Eu quero mostrar uma propaganda de um perfume específico, por exemplo, algo do gênero. Ou eu quero mandar, por exemplo, a gente estava perto do outubro, a gente está agora em outubro, eu quero fazer uma campanha sobre o câncer de mama. Então pega todas as mulheres aí que utilizam o app e manda um push de notification falando da importância do câncer de mama. A gente estava agora no Novembro Azul também, a todos os homens aqui para fazer os exames, enfim, a gente já começa a trabalhar. App não é simplesmente o que o usuário está na mão, tem uma infraestrutura muito grande por trás, tem uma parte de analytics muito grande por trás. A gente tem que começar a perceber isso, assim, entendeu? Então, feito isso, a gente teria que adicionar esse cara Mobile Center Data SDK. Não tem no NuGet ainda, eu acho que eles não liberaram ainda, deve estar para liberar. Mas pelo que eu vi, a partir do momento que você tem esses caras, deixa eu ver aqui, você tem uma URL que muito provavelmente é do Easy Tables, na qual você já consegue fazer uns get, post de informação das informações que tem nessa tabela, certo? Então você poderia, por exemplo, conectar isso aqui via REST e fazer esse trâmite. É claro que vai ter um SDK muito mais simples para você brincar, certo? Outro ponto interessante, Identity, olha que legal. Eu posso conectar o meu app e colocar um login, uma autenticação no Twitter, Google, Facebook, Microsoft, Azure Active Directory. Isso é sensacional, isso é com poucos cliques você faz isso aqui. Eu teria que entrar no Twitter para fazer a conexão, mas é bem tranquilo também. E você já tem os endpoints para configurar. No decorrer do ano que vem, principalmente que o ano já está acabando aqui, eu vou fazer vários vídeos mostrando como a gente brinca com o Mobile Center mesmo, utilizando cada feature dessa, entendeu? Eu já quero fazer, por exemplo, uma série de vídeos, cada vídeo sendo uma feature dessa, um vídeo só para build, um só para teste, para distribuição, tabelas, identes. Isso é um negócio interessante. Então esse cara aqui a gente já começa a conectar nosso app a logins sociais, ao Azure Active Directory, enfim. Crashes. Qual que é a ideia de crashes? Imagina que eu vou coletando informações de erros que meu sistema dá, que meu sistema loga, entendeu? Eu não gerei nenhum erro aqui. Eu acho que no Android tem mais dados aqui. Deixa eu mostrar aqui o app do Android. O Crashes eu criei alguns botões para ele criar, por exemplo, a divisão por zero, um erro que eu forcei. E aí o que ele me dá? Ele me dá aqui as informações básicas, onde que deu, por exemplo, no botão, no send clicked. O stack trace, que ele vai me dar um pouquinho mais informações do que eu preciso aqui, certo? Divisão por zero. Quem que gerou isso? Foi um Android com a tela de 5 polegadas KitKat 4.4, certo? Foi na versão 1.0. Usuário ou usuários afetados estariam aqui. Então, a gente já tem uma descrição
e a gente já tem todo um log aí de crashes. Eu não sei se isso por trás é o Application Insights, não sei, mas a parte de Insights, tanto a Xamarin quanto o Rocky App tinham isso daí, entendeu? E aí não valeria a pena você manter 3 serviços diferentes, então eles estão unificando. Eu acredito, não sei, é chute, daria chute. Eu acho que esse tipo de crash aqui, essas informações estão sendo armazenadas no Application Insights. Acho, não tenho certeza. Seria mais coerente a Microsoft fazer isso. E aqui eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar esses... Aqui a gente tem um controlezinho de erro, que eu posso falar assim, putz, ó, por exemplo, esse cara aqui, esse cara eu já corrigi, então eu vou mandar ele como fechado. Então ele está como fechado aqui e a gente tem um filtro para a gente saber, certo? Analytics, certo? Vamos entender um pouco aqui. Quando você publica um app, eu preciso publicar um app para colocar na loja, isso é qualquer um faz. Qual que é a grande sacada disso? Eu preciso ter métrica, eu preciso entender qual é a minha audiência, eu preciso entender o que os usuários estão fazendo dentro do meu app. E eu preciso ter esses dados para quê? Para justamente identificar falhas, como por exemplo, o pessoal chega no carrinho de compras e está indo embora. Por que está indo embora? Porque a tela está muito complexa, porque tem informações que o cara está digitando que ele não gostaria de digitar, a tela está muito lenta para abrir, enfim. E eu vou começar a pegar essas informações baseada nesse relatório de Analytics, entendeu? Aqui ele está dizendo, esse aqui é no Android, né? Ele me mostra alguns gráficos, por exemplo, aqui eu acho que são instalações, acho que são instalações por semana que teve, e aqui são sessões de usuário, certo? Diárias, duração da sessão, então quanto tempo o cara fica com o seu app aberto, certo? Isso é uma coisa interessante, né? Será que o cara já abre, passa 3 segundos e fecha? Por que isso acontece? Então, eu tenho aqui várias informações, por exemplo, ó, eu tenho aproximadamente 3 usuários ficaram entre 0 e 10 segundos. Depois eu tenho aqui um usuário ficou entre 30 segundos e 1 minuto. Aqui mais 3 usuários ficaram nessa quantidade de tempos. Enfim, eu tenho todas essas informações e aqui, ó, a gente tem o detalhe de cada gráfico. Eu não vou passar por cada gráfico porque eu acho que valeria a pena até esperar para ver se isso aqui não vai mudar ou se vai ter mais informação ou menos informação. Mas o que a gente já consegue ver é essas brincadeiras aqui que vão estar disponíveis. Os devices que foram os que estão sendo mais usados, por exemplo, aqui está dizendo que foi um Android KitKat, a API 19, se não me engano, é isso? Não sei quem está falando isso. Enfim. Aqui ele mostra, como a gente tem poucos dados, não faz nem sentido ter informação aqui, mas ele mostraria geograficamente onde é que estão as pessoas do seu app aqui e o idioma que ela usa. E aqui a adoção de versões, como só tem a versão 1.0, um usuário só 100% de versão, certo? Vamos ver aqui eventos. Certo? Fala nisso, deixa eu só... esse cara aqui, vamos mostrar o eventos aqui de uma maneira mais bonitinha. Aqui na audiência também, né? De usuários, né? Sessões por usuários, top de devices e tudo mais. Eventos, que são eventos? Olha só, imagina que eu quero fazer um track. Opa, abri o Camtasia aqui. Deixa eu só abrir esse cara aqui. Espero que ele abra aqui, que eu estou no Wi-Fi aqui, então o simulator pode ser que ele demore um pouco para abrir ou fique um pouco lento, certo? Antes disso que ele conectou, deixa ele abrir. O que eu faço? Imagina que eventos são... eu começo a rastrear, né, o que o usuário está fazendo na minha tela. Então, por exemplo, eu tenho uma tela com vários botões, então eu quero rastrear cada clique, certo? Aqui eu tenho uma tela onde eu tenho uma ação de adicionar novo item, remover novo item. Deixa eu ver se já abriu aqui. Tá abrindo. Ó, por exemplo, toda vez que eu fizer uma inclusão aqui, ele vai adicionar, certo, um evento. É claro que isso aqui demora alguns segundos para aparecer, mas aqui, ó, ele já começou a logar, tá vendo, ó, 17:50, 17:50. Então, por exemplo, ó, eu comecei uma sessão nova, então ele já está logando para mim. Eu adicionei 3 caras aqui, de item. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou excluir um cara e deletar. Automaticamente, em alguns segundos aqui, vai aparecer para mim essa seção, viu? Ó, removi o item. E esse cara aqui é um JSON que eu defini.
Deixa eu ver onde que esse cara aqui tá. Acho que tá na Master Controller. Aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, na hora que eu tô adicionando os caras, ó, adicionar novo item, eu coloco Analytics, Track Evento, dou um nome, dou um dicionário string aqui com os valores. Então eu tô traqueando aqui. Eu poderia falar assim, ó, o usuário acessou a página tal. O usuário inseriu o valor tal no campo de quantidade. O usuário removeu. Então, quando eu removo aqui o item, ó, eu faço a mesma coisa. Eu mando um evento de remover. Tudo isso depois vai virar estatística para eu tomar decisões. Nesse caso aqui, eu poderia, deixa eu atualizar aqui, ó. Eu poderia criar segmentos. Segmentos são grupos de pessoas, grupos de usuários, baseado em ações. Por exemplo, o usuário que mais clica em uma determinada parte do sistema. Certo? Então, o cara que clica mais, por exemplo, eu tenho um catálogo de filmes. Meu app mostra filmes, por exemplo. Então, o cara clica mais na categoria terror. Então, eu quero fazer, por exemplo, uma promoção de cinema com filme de terror que está acontecendo aí. Eu quero mandar um push notification para os usuários que mais acessam filmes de terror. Então, eu teria toda essa métrica aqui. Eu sei quem são as pessoas. Fala, porra, bacana. Quem é que mais clica em remover itens? Tudo isso vai gerando informação para depois eu interagir com o meu público, para eu entender quem é meu público, certo? Esse cara aqui eu não entendi muito bem o que ele está fazendo. Eu acredito que ele seja um agregado de tudo, né? Que ele vai começar a logar sessão, eventos e tem mais um e crashes também, se não me engano. Deixa eu ver se esse cara tá aqui também. Ele vai logar tudo o que acontece durante a sua navegação ou a navegação. Eu ainda não entendi. Tá carregando ainda. É uma versão beta ainda, alfa do serviço, pode ser que muita coisa mude, certo? Então essa parte de Analytics ela ainda está bem pobre comparada ao Mobile Engagement. O Mobile Engagement eu ainda vou mostrar. Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu lembrar aqui. Não. Tá, eu vou acessar meu Azure e muito provavelmente vou ter que cortar o vídeo aqui para não mostrar informações a mais, beleza, pessoal? Mas depois eu mostro para vocês aí. Beleza, voltei aqui, né? Tive que dar um corte aí para a questão do Azure. Esse aqui é o Mobile Engagement. Eu não vou detalhar muito esse cara agora, porque eu também quero falar algo específico para ele. Mas ele também tem essa parte de Analytics, para você analisar um monte de informações, por exemplo... usuários ativos, novos usuários, sessões, crashes, enfim. Ele tem a parte de segmentos, que é onde eu quero explicar que acho que a grande sacada desse serviço que a Microsoft tem, ela está migrando, acredito eu, que o Mobile Engagement vai entrar no Mobile Center. Mas ó, eu posso ter um segmento novo chamado, por exemplo, usuários mais ativos, certo? Criei esse segmento. E aqui eu falo o seguinte, é um segmento, certo, baseado em sessão, certo? E eu falo do último mês. Eu vou configurando aqui, por exemplo, operador. Eu falo que seria uma quantidade mais que 1000, por exemplo, uma ocorrência no total, certo? Que fica mais de, sei lá, 180. Opa, vou selecionar o operador. Que fica maior que, sei lá, 3 minutos no app. Número de critério, vou colocar teste aqui, enfim. Na verdade, depois eu explico mais. Então eu criei um segmento, certo? Automaticamente o sistema já vai identificar quem são esses usuários. Por quê? Porque eu estou monitorando a sessão. E o segmento eu poderia colocar vários outros tipos aqui. Ó. Eu poderia criar um segmento baseado em eventos, os caras que clicam mais no menu de reembolso, os usuários mais afetados por erro, tags de usuário, por exemplo, os usuários que têm, por exemplo, o sexo aqui igual a, sei lá, F de feminino, por exemplo, esse aqui, eu estou dizendo então, porque aquelas tags são coisas que o meu sistema gera, então eu criei 2 segmentos, agora eu quero impactar essas pessoas. Por exemplo, eu quero fazer um novo anúncio, mandar push notification. Coloco alguma coisa aqui, uma vez só, posso colocar uma categoria, push simples.
Posso colocar aqui um teste, por exemplo, sei lá, olá, teste, ícone, configuro aqui o que eu quiser, não vou entrar em muito detalhe aqui que a ideia não é essa. Coloca aqui também do anúncio, teste, por exemplo, e novo critério, é aqui que eu quero chegar. Esse novo critério é o que? É o filtro que eu vou aplicar na minha base de usuários. Então eu posso colocar um filtro por segmentos, que eu posso ter um clientes do Nordeste, por exemplo. Eu quero fazer uma campanha para clientes do Nordeste, certo? Fazer desse que eu criei agora, submeter, certo? Opa, nome, qualquer coisa aqui. E automaticamente é uma regra. Eu posso adicionar um novo critério que além de esses caras aqui, eu quero só os caras que estejam, por exemplo, na localização no Brasil, por exemplo. Alguma coisa assim. E eu vou colocando regras aqui, entendeu? São filtros, né? Eu posso editar aqui e falar, não, é um end aqui, ó. Não sei se vocês entenderam a ideia, porque também colocou uns nomes meio escrotos, mas o que eu estou fazendo? Eu estou gerando audiência para quê? Para fazer um publish. E eu falo, ó, começa a campanha no dia tal, termina no dia tal, da linguagem tal, ou nos devices, que eu não tenho nenhum device registrado, eu poderia registrar algum device aqui, mas eu não tenho aqui. Espera aqui, eu acho que eu perdi lá. Mas enfim, eu acho que esse aqui tá mais bonitinho ainda. Audiência todos. Ele tá como todos. Aí eu criei uma categoria de todos. E assim vai. Deixa eu editar esse cara aqui. Ele vai ter uma regra bonitinha aqui. Todos. Novo critério. Eu coloquei como todos, mas eu poderia falar que user profile ou tag, por exemplo, ó, baseada no sexo masculino, por exemplo. Entendeu? Masculino. Eu quero que mande para todos ou para masculino. Não ficou muito interessante aqui. Posso falar para enviar para masculino, por exemplo, adicionar um novo critério, com a data de nascimento maior que o pessoal que nasceu, sei lá, puta cara, hoje não, N days, pô, ele colocou uma data. Que negocinho de corno. Será que dá pra escrever data aqui? Que bizarro, velho. Enfim, poderia dizer que a data de nascimento foi... Olha que escroto isso aqui. Eu devia colocar o caralho da data aqui, velho. Enfim, que nasceu... antes de 2014, por exemplo. E aqui a gente pode fazer uma... Data de nascimento. E a gente pode fazer uma consulta. Tem que ser junto? Tem que ser junto. Certo. E a gente tem que fazer. A gente criou uma audiência. A gente criou do sexo masculino que nasceu em determinada data. Aqui é ou, né? Mas ou é masculino. Agora pessoas do sexo masculino que nasceram antes de 1º de dezembro de 2014. Quero impactar com alguma campanha. Enfim, só para mostrar. O que eu quis fazer com isso? Mostrar qual que é o poder e qual que é a ideia da gente ter essa questão de analytics, certo? Que eu vou colhendo informações aqui para chegar nessa parte de segmentos para poder criar segmentos. E aqui basicamente eu tenho dois segmentos, né? Eu criei o segmento baseado nessas informações de sessão e tudo mais que eu tenho, mas eu poderia criar segmentos baseados em outros tipos de informações. Quanto mais eu tenho informações, mais segmentos eu consigo ter. Uma coisa interessante que ele tem aqui, deixa eu ver se esse monitor, que ele consegue analisar, é basicamente a mesma coisa que a gente teria lá, né? Mas aqui com os gráficos mais bonitinhos, apesar daquela tela da outra ser mais legal. Eu queria ver aqui User Path. Isso aqui é uma coisa bem interessante que eu acredito que vai ter no Mobile Center. Eu quero fazer, por exemplo, saber quais são os caminhos que as pessoas, que os usuários trilham dentro do meu app. Por exemplo, o cara entra no login, depois ele vai lá no dashboard, depois ele clica em financeiro, depois ele clica em relatório de reembolsos. Esse é um caminho. Então eu sei que dos meus usuários eu tenho uma base com 20 mil usuários. Eu sei que 380 usuários nessa última semana fez esse caminho.
entendeu? Então, eu posso tomar a decisão de alterar o fluxo do meu app para quê? Se eu sei se isso, que esse tipo de ação é muito recorrente, por que não colocar um botão específico para listar reembolsos já dentro da minha home, por exemplo? Porque isso já facilitaria a vida do usuário. É que aqui, como o app que eu fiz ele só tinha olha que legal. Uou. Ele só tinha uma tela, mas ele teria todo o fluxo aqui. Então eu posso ter esse tipo de informação para eu tomar decisão de como montar meu app, de como montar as telas, de como impactar meu usuário, de como oferecer um serviço mais otimizado para um grupo de pessoas, de como fazer uma venda mais assertiva, porque eu não estou falando com todo mundo, eu estou querendo oferecer para o meu usuário que já viu, que demonstrou que gosta, por exemplo, de perfumes ou que gosta de carros, eu posso oferecer algo específico para isso. Isso é algo já muito comum lá, quem usa Google Analytics, essas coisas assim já sabe, né? É chover no molhado, mas o que eu quero mostrar aqui, só voltando, é que o Mobile Center ele vai chegar a esse nível, certo? Quando, pelo que eu conversei aqui com o pessoal, talvez até maio do ano que vem a gente tenha essas features, mas a gente já conseguiu ver aí que é um negócio bem legal, certo? Docs e APIs. A gente já tem uma documentação bem interessante aqui ainda. Tem muita coisa que está entrando. Deixa eu ver aqui. Esse Advanced APIs eu não sei se era novo. Deve ser alguma coisa nova. Está em construção ainda, mas a gente já consegue brincar com esse carinha aqui. Beleza? Gente, era isso. Esse é o primeiro vídeo. Com certeza vai ter mais vídeos. Eu quero, quando as coisas estiverem mais maduras aqui, eu quero fazer algo mais específico. Mostrei um pouco o Mobile Engagement. Talvez tenha havido. Você fala, porra, o cara mostrou muita informação, não entendi nada. Mas no decorrer dos dias eu vou fazer mais vídeos sobre isso, né? Não quero focar apenas em desenvolvimento de app. Quero mostrar também uma outra visão, uma visão mais de análise, uma visão mais, digamos, operacional, digamos assim. Beleza? Era isso. Espero que você tenha gostado. Forte abraço. Até a próxima.